Você estava assistindo à televisão. Nada de filme de terror ou coisa do gênero. Nada que fosse esperado devido à sua estranheza ou por simplesmente nos causar medo, como por exemplo, uma vinheta bizarra da MTV, ou a chamada de filme de terror do SBT. Então, de repente, um susto inesperado enquanto você assistia a TV. Fala pessoal, aqui é Nostalgia, sejam todos bem-vindos ao meu canal e hoje eu venho aqui com um vídeo diferente sobre 5 momentos aonde a gente não esperava por um susto e de fato, apenas um susto, pois não se tratavam exatamente de coisas sobrenaturais, tragédias ou teorias. Eu tive essa ideia de vídeo graças a um dos meus inscritos que disse para que um dia eu comentasse sobre o incidente Simpsons na Band. E a partir desse caso, me lembrei de outros também. Se você não está lembrado, em 2013 o Simpsons estreou na Band e passou a ser levado ao ar diariamente. Diante dos bons resultados, o canal viralizou a família amarela e passou a ser um coringa, como o Chaves era no SBT. Assim, ganhando exibição em vários horários. Mas em um fatídico dia, 21 de abril de 2014, muita gente levou um susto daqueles assistindo a série. Isso porque do nada o áudio começou a ficar distorcido, deixando as vozes dos personagens mais grossas, e assim ficou por bons 7 minutos. Daqui a pouco, o CQC vem sem papas. E diante do susto, muitas pessoas começaram a gravar essa falha de áudio pela TV ou por meio de smartphones e espalhar na internet. E claro que diante de uma coisa dessas, teríamos várias pessoas criando teorias por trás. A teoria era de que a voz grossa era do Luciano do Vale, locutor esportivo, que faleceu em 19 de abril de 2014, e que a sua alma estaria vagando pela Band. Mas o brasileiro é um baita de um povo criativo mesmo, porque olha, eu fico perplexa que qualquer coisa já cria uma lenda, já cria uma teoria, mas nesse caso aqui foi só uma falha de áudio mesmo. E o que aconteceu? Na verdade, né, se a gente pegar o áudio e deixar na velocidade normal, a gente percebe que a Band misturou o som original em inglês com a versão dublada. Você, Flanders, mas a Marge foi sequestrada na Holy Land. Só que tudo isso, né, com aquela voz mais grossa, numa velocidade mais reduzida, então por isso deu aquele efeito de voz grossa que deixou muitas pessoas assustadas. E segundo a emissora, a exibição de Os Simpsons teve uma falha técnica e a cena com o áudio defeituoso foi reexibida logo após um intervalo. Claro, sem antes deixar aí a gente assustado, né? Quem aqui lembra das terríveis aventuras de Billy e Mandy? A série era exibida no Cartoon Network nos anos 2000 em vários horários e, por incrível que pareça, a série também teve uma exibição no SBT. Que eu me lembre, a primeira exibição foi de madrugada. Além de que a emissora já exibiu alguns filmes da série, como por exemplo Billy e Mandy Salvam o Natal. Mas em um dos episódios, bem aleatoriamente, na parte dos créditos finais, a gente conseguia escutar um áudio invertido. E isso pra mim foi um trauma muito grande, que eu não entendo o motivo, mas eu só sei que eu fiquei 2 a 3 meses dormindo na sala, com a luz acesa e às vezes até com a TV ligada no Discovery Kids por causa disso. E olha que eu tinha 14 anos. E até hoje eu não entendo como que isso me impactou tanto. Apesar do susto, né, não tinha nada demais no áudio. Aliás, revertendo o áudio, nós temos a seguinte mensagem.
Não, não. Esse é o final do desenho. E você está assistindo isso ao contrário. Ou seja, foi só aí uma brincadeira, uma zoeira dos produtores da série, mas quem na época assistiu se sentiu aí meio assustado, né? Ainda mais porque nos anos 90, 80, até início aí dos anos 2000, rolava muito aquelas teorias, né, de mensagens em músicas invertidas. E aí tinham vários vídeos, tinham programas de televisão falando a respeito. Talvez isso explique muita coisa e explique o motivo de eu ter ficado tão impactada com isso. Essa aqui é meio recente, mas não importa. Seja qual emissora for, um plantão na TV sempre nos causa aquela sensação de pânico ou de que algo ruim aconteceu. E eu não sei qual plantão da Globo é o pior, se é aquele antigo que ficava uma tela estática ou se é o atual. O plantão do Jornal da Globo informa. O governo acaba de decidir um novo aumento dos combustíveis. Mas e quando por falha da emissora a vinheta do plantão sem querer é exibida? Sim, isso aconteceu. E tudo aconteceu na manhã do dia 25 de maio de 2021 na Rede Globo. Logo após o intervalo do encontro, a chamada tradicional do plantão começou a ser veiculada. Só que a ida ao ar da vinheta foi um erro e foi imediatamente interrompida antes do fim. Pai nem mãe vivos pra gente pedir a mão da noiva, a mão do noivo. Porém, o erro técnico assustou telespectadores que sempre ficam aflitos quando ouvem aí o tal do plantão. Dessa vez aqui foi só um susto, nada demais aconteceu, mas convenhamos, com plantões na TV não se brinca. Quem aqui já assistiu ao bloco Adult Swim sabe que, além de ser dedicado aos adultos, com várias animações como Aqua Teen, Frango Robô ou Family Guy na gringa, contava também com suas vinhetas originais. As vinhetas, assim como as da MTV, tinham um ar mais artístico, bizarro, surreal e às vezes meio assustador. E isso já era esperado. Inclusive, aconteceu de uma vinheta lá nos Estados Unidos viralizar e várias pessoas especularem a respeito. Mas na verdade era só uma zoeira da produção com a teoria dos Ilume, vocês sabem quem. Mas tirando isso, e quando o susto é inesperado? Sim, isso aconteceu com as vinhetas do Family Guy e American Dad. Eu sei que agora vão chegar algumas pessoas e falar: ah, mas isso não foi no Brasil. Eu sei que não foi no Brasil, mas eu quis colocar nesse vídeo aqui, até porque a gente tem conhecimento do bloco Adult Swim e faz parte do enredo desse vídeo, de falar de vezes que nós só levamos aí um susto na TV. Interferências na TV. Isso aqui é algo que, digamos, é meio que particular, porque existem aí diversas formas disso acontecer. Isso, aliás, era bem comum quando todos usavam a nostálgica TV de tubo em suas casas e não havia sinal digital. No tempo dos televisores CRT, as emissões eram analógicas, utilizando por vezes frequências baixas VHF, banda 1 e banda 3, que são aí pouco imunes às interferências parasitas, principalmente em zonas onde a cobertura de sinal era fraca. E eu lembro de, na época do Orkut, ler vários relatos de interferências na TV, tinha gente falando que do nada podia escutar conversas telefônicas, rádio pirata ou até mesmo uma transmissão de TV pirata interferindo nas outras. E aí eu quero saber de você, se você já teve alguma experiência assim que acabou te assustando, de interferência na TV. Então, se você tem alguma experiência assim, comente aqui embaixo. Bom, eu lembro que quando criança, da noite pro dia, brotou um canal pirata aí na nossa TV, que era o canal 12. E se tratava de um canal pirata que transmitia filmes da Disney em looping infinito. Pra mim, que tive uma infância bem humilde, foi uma das melhores coisas que aconteceram na televisão. Eu sei que é ilegal, tudo mais, tá? Desculpa, mas uma vez que dava pra contar aí nos dedos as vezes que eu fui no cinema ainda criança, eu lembro que o ano era 99 e eu lembro que eles exibiam Rei Leão 2, Tarzan, até que um dia do nada saiu do ar. Ih, Sérgio, sujou!
Mas um dia assistindo Pinóquio começou a dar a interferência do canal 11 nesse canal 12. Pra mim o canal 11 na época era o Gazeta. E aí me deu um susto porque assim, eu tava assistindo Pinóquio e aí começou a aparecer uns rostos e aí eu fiquei, nossa gente, que é isso? São os fantasmas querendo falar comigo, mas no final não era, né? Era só uma interferência do Gazeta, do canal 12, tipo, eu não sei como isso aconteceu pra falar a verdade, mas aconteceu. Porque quando eu troquei de canal, os rostos que apareciam no canal 12 eram os mesmos rostos que apareciam lá no Gazeta. Isso também já aconteceu uma vez comigo, só que a interferência era do SBT de outra emissora, agora eu não lembro qual emissora. E como a tela fica preta nos créditos finais dos Simpsons, dava pra ver claramente que estava acontecendo uma interferência. E agora só pra finalizar aqui, essa memória não dá medo, mas eu queria comentar aqui. Uma vez eu lembro, né, que no canal 3 ou 0 daqui de casa, em uma TV velha conectada na cozinha, captava de alguma forma alguém jogando videogame. E até hoje eu nunca entendi isso. Durou uns 2 ou 3 dias e era sempre um joguinho de 8 bits daqueles da Dynacon, sabe? Eu não lembro agora que jogo era, só sei que era aqueles joguinhos de 8 bits que vinha naqueles consoles da Dynacon, que é os joguinhos de Nintendo 8 bits. E era uma imagem assim em preto e branco, aí tinha os chuviscos, não tinha áudio, mas você conseguia ver que era uma gameplay aí de algum joguinho 8 bits. Esse não me causou susto, como eu já comentei com vocês, mas eu fiquei me perguntando como era possível e quem que estava por trás dessa jogatina. Isso são mistérios que eu acho que eu vou carregar pro resto da minha vida. Bom, gente, esse vídeo vai se encerrando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. É um tema meio diferenciado, mas... bom, deixa a sua opinião aqui se você gostou. Se você tem mais alguma experiência, pode comentar aqui também. É isso, a gente se vê na próxima e tchau, tchau!